conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje com máscara, que eu acabo de deixar meu filho na escola. Enfim, vamos lá. Vamos lá, Nicoli. Bom, a gente acompanhou há pouco aqui a edição que foi ao ar ontem no seu jornal da TVT, com locução aqui da Ana Flávia Quitério, a respeito da CPI. A sessão de ontem foi bem tumultuada, tivemos pela primeira vez a sessão sendo suspensa logo na primeira pergunta do relator, o senador Renan Calheiros, e depois a sessão foi suspensa definitivamente após acusações de Ricardo Barros infundadas, inclusive de que a CPI teria causado paralisação das negociações na compra de vacina por conta pelo governo federal. Como é que você viu essa sessão de ontem, Nicoli? Foi, além do tumulto, o que mais a gente pode ler daquilo que aconteceu na tarde dessa quinta-feira no Senado Federal? Bom, a sessão de ontem, além de tumultuada, ela gerou muito constrangimento ao deputado Ricardo Barros, né? Uma vez que ele depôs, né, com uma certa soberba, não procurando promover um diálogo horizontal com os demais senadores, né? No caso, ele é deputado, né? O fato é que a decisão, né, do Omar Aziz foi acertada, uma vez que esse desdém, esse pouco caso, né, que o Ricardo Barros tinha diante das perguntas dos senadores, o conduziu não mais a uma situação de convocado, né, mas, aliás, de um simples depoente, mas agora um convocado, e ele eventualmente poderá sofrer outras sanções, né, inclusive, dependendo do caso, né, o próprio Congresso poderia, sim, direcionar o caso do Ricardo Barros como um caso de prisão, né? Isso é uma discussão que os senadores terão que ter, né? Tudo isso porque, além dele desvirtuar o sentido das questões e desmerecer também todo o papel da CPI, e pior ainda, né, tentar defender o governo como se o governo Bolsonaro tivesse agido de maneira correta diante de todo esse processo de compra de pandemias, tudo isso pode incriminá-lo, né? E pior, né, o Ricardo Barros é uma verdadeira caixa preta do Ministério da Saúde, né? A gente não pode esquecer que ele ocupava o cargo de ministro no governo Temer, e é óbvio que se começarmos a investigar mais a fundo, não só o caso envolvendo a compra de vacinas, talvez o deputado ele se complique ainda mais. Então, de fato, ele está numa situação muito delicada, e me parece que foi conveniente para ele a suspensão da sessão ontem, num primeiro momento, né, exatamente para não se complicar em relação necessariamente à compra das vacinas, mas eu tenho a impressão também que os senadores, para a próxima sessão, quando ele estiver na condição de convocado, deverão aprofundar as investigações, o que certamente complicará a situação do governo. Agora, nesse aspecto, justamente em relação à conveniência da suspensão, a gente sabe que o modus operandi ali dos senadores governistas na CPI é causar tumulto. Isso já foi feito também em outros depoimentos. E nesse, que poderia comprometer mais gravemente o governo de Jair Bolsonaro, digamos que a fórmula foi dobrada. Não faltou ali também um certo preparo, um certo, digamos, um pouco mais de cuidado em relação justamente a esse depoimento por parte dos senadores da oposição? Bom, a questão toda é que a CPI ela vai trazer mais complicações ao governo, né? Os governistas, né, eles tentam tumultuar cada sessão, né, com o objetivo de desvirtuar as ações do Bolsonaro, mas à medida que eles tentam fazer isso, se complicam cada vez mais, né? Por exemplo, a tese predominante da primeira fase da CPI, né, que se encerra quando os irmãos Miranda se apresentam à CPI, né, mostrando toda a possibilidade de corrupção, no caso do Ministério, mas essa segunda fase ela se inicia quando termina a primeira, que foi dada exatamente pela queda da tese do uso da cloroquina, né, e dos tratamentos precoces. Na sequência, a CPI foi na direção de acabar com a imagem de um governo que seja honesto, né? E agora o Ricardo Barros, por sua vez, ele tenta justificar a compra de vacinas superfaturadas. Essa será mais uma tese que tende a ser derrubada pela oposição, né? Ou seja, pelos senadores que são contra o Bolsonaro.
Então, o que essa CPI está fazendo de fato é destruir passo a passo cada tese do governo, né? O que demonstra cada vez mais que é um governo despreparado, de amadores e de corruptos, né? E isso tem ficado cada vez mais evidente para a população. E a evidência maior disso é a queda da popularidade do governo Bolsonaro. Agora, em relação também ao que pode acontecer na CPI, ontem circulou a informação dada por reportagem da CNN Brasil que a cúpula da comissão teria acertado a convocação do general Braga Neto. Ainda não houve a confirmação disso, mas caso seja de fato aí feita essa convocação do general Braga Neto, uma figura-chave do governo Bolsonaro, o que se pode esperar disso, Nicoli? Bom, a questão é que o general Braga Neto, ele, assim como o Pazuello, resolveu assumir todas as responsabilidades, né, e abraçar as causas do governo Bolsonaro. Isso é uma situação muito delicada para o Exército, né? Haja visto o fato de que no dia da parada militar, né, alguns têm chamado de micareta, né, dos militares da Marinha, né, que passou na frente do Palácio nos últimos dias. Vejam que o Exército não estava presente, né? Os blindados eram da Marinha, né? O que mostra, de certa forma, que o Exército está dividido, né? O nosso Exército, parte dele não concorda com a aproximação de generais de alta patente, não necessariamente ao governo, né? Mas as bobagens que o governo Bolsonaro tem feito. Então, a tendência é que, estando o Braga Neto na CPI, esse racha dentro do Exército se aprofunde. E o que pode levar a um processo interno, né, contra o general, assim como ocorreu com o Pazuello, né? Apesar de que nós não sabemos qual é o conteúdo, enfim, enfim, do encaminhamento processual que foi feito contra o Pazuello, porque o próprio governo Bolsonaro forneceu um sigilo de 100 anos, né? Mas algo parecido deverá acontecer com o Braga Neto. Estando na CPI, obviamente que ele vai entrar em contradição e também certamente mostrarão os vínculos de Braga Neto com ações totalmente anti-científicas e anticivilizatórias que parte do Exército Brasileiro tomou ao apoiar o governo Bolsonaro. E, Nicole, infelizmente, no atual cenário político brasileiro, nós nos acostumamos com ameaças à democracia, ameaças ao sistema eleitoral, enfim, ameaças à liberdade de expressão. E ontem nós tivemos, e isso acontece inclusive não só por parte do governo de Jair Bolsonaro, por integrantes do governo ou pelo próprio presidente, mas também por outras pessoas, outros setores da sociedade. E ontem nós tivemos aí um relatório de um economista do Banco Santander, o Vitor Cândido, dizendo ali no informe que é direcionado ao mercado, a operadores, falando de um golpe em relação ao ex-presidente Lula. Ele cita o seguinte: em suma, ninguém apoiará um golpe em favor de Bolsonaro, mas é possível especular sobre um golpe para evitar o retorno de Lula. Ele era inelegível até outro dia, por exemplo, pode voltar a sê-lo. Foi o que falou aqui o economista. Como é que você vê esse tipo de avaliação, para a gente ser, né, bastante generoso com o economista, que é direcionado ao mercado nesses tempos em que a democracia já está tão ameaçada no Brasil? Bom, foi um relatório totalmente desvinculado da realidade, né? E até mesmo da realidade dos investidores, né? Primeiro porque o que é notório e sabido, inclusive o governo Biden dos Estados Unidos deu esse direcionamento para que Bolsonaro e ninguém mexa na estrutura eleitoral, no sistema político e muito menos tente dar um golpe. Então, a posição do Santander, no final das contas, desse economista especificamente, é uma posição conservadora que se aproxima do fascismo, uma vez que há uma ruptura com as estruturas institucionais democráticas. E até mesmo o mercado, né, não vê com muito interesse qualquer possibilidade de golpe, uma vez que isso afasta investimentos. A gente precisa lembrar disso, que as empresas do século XXI têm posicionamentos bem diferentes em relação ao século passado na defesa dos direitos humanos. E entre os direitos humanos está necessariamente a defesa também da democracia, do voto, né, e de eleições limpas. Então, de fato, esse relatório do Santander não tem pé e cabeça, e é evidente que esse executivo, enfim, deverá ser muito criticado internamente do banco,
Mas a gente também não pode esquecer o vínculo do Banco Santander, né, com alas conservadoras dentro da Espanha, né? Não é a primeira vez que o banco emite relatórios antidemocráticos, né, e levando dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Mas, enfim, a visão do investidor não é a mesma posição, né, da análise política que a gente faz. Enquanto eles estão interessados com a sua margem de lucro, óbvio que na política nós estamos preocupados com a própria manutenção da democracia e da legitimidade das eleições, né? Então, a minha impressão é que investidores sérios e economistas mais preparados não compartilharão da mesma opinião desse executivo do Santander. Tá certo, Nicoli. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Muito obrigado e desejo bom final de semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.